Sabe que o estoicismo, o minimalismo, a autoajuda e outras filosofias de vida têm em comum? Elas são extremamente individualistas e, além disso, são excelentes mercadorias. E é por isso que elas fazem tanto sucesso. Hoje vamos falar um pouco mais sobre isso. Esse aqui é mais um dos vídeos aqui do canal em que a gente está discutindo aqui aspectos da indústria cultural. Sim, eu adoro esse tema, eu acho um tema muito importante e um tema que faz a gente ter um olhar muito atento e crítico ao nosso redor, à nossa sociedade. Olhar este muito importante. É por isso que eu tenho trabalhado aqui com vários assuntos particulares, mas que dizem respeito, fazem referência a esse mesmo assunto central aqui da indústria cultural. E quando a gente fala aqui de filosofia, filosofias de vida, estoicismo, minimalismo, epicurismo, cinismo, ceticismo, ou então a gente fala até mesmo da própria autoajuda, a gente cai aqui num lugar de analisar como tem sido a parcela que filosófica dentro do conteúdo cultural que está, por sua vez, incluso dentro da lógica da indústria cultural, da indústria de cultura. Uma coisa que a gente poderia se perguntar é: será que, assim como geralmente a gente vê acontecendo com a indústria cultural, o conteúdo cultural se vê submisso à esfera econômica e por isso a gente ganha uma cultura de massa, que é tudo muito parecido, que é tudo uma falação e que é tudo um conteúdo muito simplório ou acrítico, apassivador, um conteúdo que não vai ser muito crítico, não vai te fazer pensar muito. Será que isso também acomete a parte aqui da cultura, que é mais um conteúdo mais filosófico? Porque, enquanto filosofia, a gente pode entender que é um olhar mais esperto, é um olhar mais crítico, é um olhar mais atento. Será que esse olhar vai estar também submisso às cordas invisíveis aqui do mercado que faz tudo se tornar refém seu? E eu acho que a resposta é: especialmente a filosofia, sim. Especialmente a filosofia, essa parte específica aqui do conteúdo cultural que é mais filosófico, sim, vai se ver muito refém. Por quê? Como a gente disse, a indústria cultural ela tende a produzir conteúdos mais acríticos, conteúdos que você simplesmente consome ali quase que anestesiadamente. Você não vai pensar muito sobre, vai passar para o próximo conteúdo, aí depois você vida que segue. Aí, se a gente para pensar na filosofia, a filosofia é um campo muito perigoso. A filosofia é muito perigosa, porque ela tem esse grande risco de fazer você pensar. E de fazer você pensar não de qualquer jeito, mas pensar criticamente. É muito perigosa, muito perigosa. E quando a gente vê aqui uma lógica que quer justamente que você não pense, então ela vai ter muito interesse em atacar a filosofia. Vai ter muito interesse em domesticar a filosofia. E é aqui que a gente ganha filosofias individualistas. O renascimento do estoicismo, também do cinismo, do ceticismo, quando a gente fala de minimalismo, quando a gente fala de essencialismo, quando a gente fala de autoajuda, são várias pretensas filosofias, com todo respeito às filosofias helenísticas antigas, mas eu estou falando mais especificamente de como elas estão sendo ressuscitadas hoje, são todas pretensas filosofias que discutem o indivíduo e que discutem como viver bem. E no meio dessa discussão, dessa conversa, colocam ali um monte de falas, um monte de frases, um monte de máximas e literalmente estão falando para você, é bem o princípio da autoajuda. Ó, faça isso que você vai ficar bem. Faz isso que vai estar tudo tranquilo. Segue esses passos aqui, ou segue esse conceito, ou então passa a ter esse mindset, passa a pensar desse jeito que a sua vida vai resolver todos os problemas. Você pode encontrar um certo valor nesse tipo de filosofia? Até pode. Mas é ingênuo você pensar que isso vai resolver sua vida toda. E o que acontece com essas filosofias, pretensas filosofias mais individualistas, elas passam essa ideia de que vão de fato resolver toda a sua vida. O problema delas é que elas são muito individualistas. Elas falam como se o indivíduo fosse todo o universo e todas as questões são questões do indivíduo que o indivíduo pode resolver, quando não são. Quando não são. Se você lembrar bem, nós somos seres sociais. Nós vivemos numa sociedade, nós temos problemas sociais, nós somos impactados direta ou indiretamente por problemas sociais. Nós temos inquietações com o nosso meio social, questões que a gente teria interesse em resolver e estão aqui na sociedade, não no indivíduo. São questões do cidadão, não do indivíduo. E quando essas filosofias individualistas chegam e falam assim para você, ó, não se preocupa com coisas que estão além do seu alcance, se preocupa só com aquilo que é seu e fica aqui num estado de consciência inabalável que aí você vai viver bem, você vai viver feliz.
Ai, que besteira. Isso é uma besteira muito grande, muito ingênua, porque não é assim. A vida não é só você. A vida não é só você. Você vive numa sociedade. E o que essas filosofias estão fazendo é fazendo você fechar o olho para a sociedade na qual você vive. Portanto, estão sendo filosofias, pretensas filosofias acríticas que estão impedindo você de pensar. Assim como todos os conteúdos mais contundentes que vemos na lógica da indústria cultural estão impedindo você de pensar criticamente sobre coisas um pouco mais amplas que o seu próprio umbigo. Bom, essas filosofias mais individualistas, mais acríticas, que são mais rápidas de se consumir, porque você vê lá, e aqui as meditações do Marco Aurélio, você vê lá umas frases bonitas e você, olha só, sou estoico, agora nada me atinge, nada me abala. São rápidas de serem consumidas. Rapidinho ali você pega umas doses diárias ali e pronto. Você já se aprofundou ali, você já é o estoico, você já é o cínico, você já é o cético, você já é o minimalista, você já é aquela coisa assim que... Não, agora nada me abala, nada me destrói. Eu sou imune a todos os males desse mundo. E você sai se sentindo assim, poderoso, poderosa. E no próximo dia vai estar consumindo mais essas pílulas de filosofias individualistas. No próximo dia vai estar comprando uns livros, vai estar comprando uns cursos para aprimorar aqui a sua armadura contra o mundo e todas as suas mazelas. Então é um tipo de filosofia muito rápida de se consumir e que também gera ali mais interesses nesse livro de autoajuda, nesse curso disso, no curso daquilo. É uma coisa muito mercantil. É um tipo de filosofia que cai muito bem nos interesses econômicos. E aqui o que a gente está falando de indústria cultural é a cultura se vendo refém da economia e o que tem mais sucesso na cultura é o que vende mais. No campo aqui de discussões mais filosóficas, o que vende mais? É um livro extenso que você tem que ler e reler e ver os comentários e estudar e só depois você vai começar a entender o 10% do que o autor está falando? Isso que vai vender? Ou é essa filosofia mais rápida, essas pílulas que você, é só eu fazer isso, segue esse lema, essa máxima aqui e pronto, vida que segue. O que você acha que vende mais? O que você acha que vai dar mais prazer para o usuário, prazer mais rápido e mais imediato e, portanto, vai levar ele a fazer mais compras e mais consumo desse tipo de conteúdo? São as filosofias mais individualistas. Então, o estoicismo está bombando hoje em dia, está fazendo todo sucesso, porque todo mundo quer estar no controle da sua vida e o estoicismo ele vem aqui como um recorte, como se fosse fácil, você simplesmente segue isso daqui. Agora sim estou no controle da minha vida, adorei, agora vou consumir só conteúdo sobre estoicismo. Então, é um tipo de filosofia muito boa de se transformar em mercadoria. E você pode fazer justamente essa produção em massa, né? Vai lá, publica um monte de máximas, um monte de frases, recortes aqui das filosofias e pronto. Distribui isso aos montes, a todo mundo e pronto. Você massificou a filosofia, você massificou a cultura com um teor mais filosófico. Agora até a própria filosofia está ficando acrítica quando vai se transformando em mercadoria e sendo espalhada, distribuída às massas. Olha que coisa triste, muito triste. Até a filosofia está sofrendo disso. E é claro que eu falo isso com todo o respeito aos valores que existem dentro de certas filosofias. O estoicismo ele tem o seu valor lá dentro em algum contexto. O minimalismo ele tem o seu valor lá dentro em algum contexto. Até a autoajuda a gente pode encontrar ali algum valor em algum lugar, em algum livro, em algum lugar deve ter lá algum valor. Porque eles partem de contextos e de premissas e de, os discursos, as teses são feitas em cima de bases que por si mesmas são ok até, são razoáveis. O problema é quando elas são levadas aqui numa esfera mais ingênua para atender interesses de mercado. Aí não é mais filosofia, é mercadoria. E a mercadoria só vai se adaptar ali a um formato que vende mais, não um formato que é mais crítico, um formato que vai realmente fazer você pensar, um formato que vai realmente ser significativo na sua forma de viver. Não, vai ser um formato que vai te manter ali anestesiado, consumindo conteúdo e é isso. Então o problema não está em si nas filosofias, o problema em si não está no individualismo, não está aqui nessas coisinhas. O problema está
em como a indústria cultural, ou se a gente puder falar também de uma indústria filosófica para setorizar um pouco mais esse nicho aqui da filosofia, o problema está em como essa indústria pega esses conteúdos que são mais pertinentes, que são mais interessantes, que são mais fáceis de transformar em mercadoria e de fato transforma tudo isso em uma mercadoria, dilacera todos esses conteúdos, distorce um pouco o valor deles, torna tudo isso mais ingênuo, faz essa bolha e joga essa bolha lá para o comércio. É aí que está o problema. A crítica, então, não é ao estoicismo em si, não é ao minimalismo em si. Nossa, quantos vídeos eu já não fiz nesse canal falando sobre minimalismo. Eu acho que o minimalismo é um exemplo de algo que tem muito o seu valor, tem muita praticidade, tem muita coisa que dá para você aproveitar mesmo. O problema é que quando você pega essas coisas, joga no mercado aqui, vira uma coisa inflada e tá aqui para atender interesses de mercado. Aí o valor inicial da coisa acaba se perdendo, mais cedo ou mais tarde. Então, ao meu ver, filosofias individualistas, elas têm tido muito sucesso ultimamente. E acho que o grande representante disso é o estoicismo. Muita gente falando de estoicismo recentemente, ou do que acham ser o estoicismo. Para mim, essas filosofias individualistas têm ganhado muita voz, muita propulsão, justamente por serem um tipo de filosofia que atende muito aos interesses da indústria cultural e que funcionam muito bem como mercadoria. E dentro da indústria cultural, dentro de uma sociedade capitalista, o que vai ter mais vez, o que vai ter mais voz, é aquilo que vende mais. Então, meus amores, cuidado com os conteúdos que vocês consomem por aí. Atenção a eles e atenção se são conteúdos mesmo críticos que levam vocês a pensar e que levam vocês a pensar de forma mais abrangente, não só sobre o indivíduo, porque a filosofia leva você a pensar, mas se ela for uma filosofia muito individualista e muito também cortadinha, pensamentos muito rasos sobre si mesmo, isso não é tudo, não é tudo. Então, olho aberto, olho atento. Vamos manter aqui essa criticidade desperta. No mais, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gosta desse tipo de discussões mais críticas, considere se inscrever neste canal, porque sem isso fica muito difícil lutar contra a indústria cultural, que também afeta aqui a distribuição de conteúdos no YouTube, que é o que a gente até discutiu nesse vídeo aqui, relacionando o algoritmo do YouTube com a indústria cultural. Então, considere se inscrever se você gostou desse tipo de conteúdo. No mais, eu espero você no próximo vídeo.